Rê, você falou sobre videofluoroscopia, você citou a nasofibroscopia, que é um exame, por exemplo, que o fonoaudiólogo no Brasil não pode fazer, né? E a gente sabe que lá nos Estados Unidos pode fazer, no Canadá eu não tenho certeza. Pode. No Canadá não pode, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles podem. Podem. E a gente sabe, eu conversando com os fonos lá, eles falam o quanto isso ajuda na prática deles, né? E aqui, recentemente, a gente teve aí o CFM soltando aí algumas resoluções aí que, na minha opinião, ferem diretamente a autonomia do fonoaudiólogo, né? No dia a dia. Queria saber como que foi, assim, você estando lá longe e com a realidade lá, a realidade daqui, como que você recebeu isso, como que foi? Eu recebi muito mal e com muita tristeza a notícia de que no Brasil isso está acontecendo, porque isso é absolutamente... não faz sentido, né? Não faz sentido. As pessoas deviam estar ocupadas com outras coisas. Eu acho que se eu contasse sobre isso para alguns dos colegas lá, eles iam dizer, quê? Por quê? Pra quê? Porque os papéis estão bem desenhados. Eu não vou dizer que é tudo maravilhoso. Eu faço parte da Canadian Thoracic Society, eu sou membro, eu acho que eu sou a única fonoaudióloga membro da sociedade. Comecei nos eventos, fui da comissão científica da conferência do ano passado, e um respirologist famoso, né, do Canadá, quando a gente estava fazendo o debriefing depois da conferência, e eu estava moderando uma mesa que era sobre tosse, né? Eu faço parte do grupo de trabalho sobre tosse lá, com os respirologists, fisioterapeutas, terapeutas respiratórios, né? E tivemos uma fono, que é uma fono que tem uma prática privada, que foi falar. Eu não estava falando, eu estava só moderando a mesa, mas eu estava na comissão científica. E ele disse assim, no debriefing sobre o congresso, né, no último dia: gente, e as fonoaudiólogas? Alguém sabe me dizer assim, por que essa mesa, por que elas estão aqui? Eu disse, nossa, doutor, que excelente pergunta. E conversei com ele, né? Ele disse, olha, eu sou fonoaudióloga. Ele, você é fonoaudióloga? Sou, né? A gente está aqui, acho que a gente tem que criar mais oportunidades para a gente conversar junto. Sua pergunta é totalmente pertinente, o senhor não conhece direito o que a gente faz, né? Mas, assim, então, a gente tem que conhecer. Ninguém pensou assim, essa fonoaudióloga está aqui, vai querer fazer o que eu faço. Ninguém quer fazer o que o outro faz, entende? Isso nem passa assim muito pela cabeça. Claro, existe uma legislação. No Canadá, a gente não pode fazer nasendoscopia. É o médico que faz. E alguns médicos, como aqui é feito, as fonoaudiólogas estão junto no exame, né? E fazem junto. E a fonoaudióloga não vai fazer nada que diga da prática médica. Não é ela que vai dar diagnóstico médico. Nunca. A gente não pode... A gente é fonoaudiólogo. Agora, o médico também não vai saber avaliar a funcionalidade da deglutição no nível que a gente analisa. Então, lá em Santa Maria, a gente começou a falar sobre isso. Na época, eu acho que o médico, eu não me lembro se ele era residente. Hoje, quem faz nasoendoscopia, um dos lugares que faz em Santa Maria, é um médico otorrino com uma colega, né, que era uma menina, que foi minha residente, que foi minha mestranda, minha doutoranda. E eu acho que ele aprendeu com a gente, assim, entendeu? Lá vendo, e hoje ele levou isso para o consultório privado dele. Mas não tá certo ele ganhar por isso. O conhecimento veio de vocês. Eu não sei se é uma questão dele ganhar. Eu acho que realmente me falta informação aqui. O que eu imagino é que o exame custe tanto. E aí, bom, como é que é feita a divisão? Acho que aí entrou o corporativismo, que eu acho que é outra coisa péssima que existe, e eu vejo muito mais aqui no Brasil do que nos outros lugares por onde eu circulo, né? Que é uma assim, botando o dedo na ferida, eu acho, porque a gente já teve outros movimentos, né? Ato Médico e companhia de muitos anos atrás. A sensação que me passa muito é a sensação de que quando a gente começa a fazer alguma coisa em que se percebe que o que a gente faz dá dinheiro, aí não, isso é do médico. Porque está tendo um lucro aí que tem gente tendo que eu não estou tendo. E aí isso é tão medíocre. Sim. É tão medíocre que, para mim, de verdade... Você fala que você é reserva de mercado. Reserva de mercado. E eu acho assim, para mim, Renata, assim, cara, eu nem dou bola para isso, sabe? Mas eu vivi situações muito ruins, né? Eu contei aqui das coisas boas, mas situações muito ruins. No hospital universitário, que é pior ainda, que é onde as pessoas deveriam estar lá em função da universidade, tudo tem que coexistir, inclusive as diferenças, vamos ver como vão fazer. Tinha até médico botando o dedo na minha cara e dizendo, você não vai ser
isso porque você quer ser médica. Eu olhei para o diretor do hospital que estava do meu lado e o diretor disse, mas eu não acho. Eu disse, não, realmente, eu disse, isso não me passa pela cabeça, não tenho a menor competência, eu não quero ser. Agora, fonoaudióloga sou eu, quem vai ensinar os meus residentes de fonoaudiologia sou eu, porque a fonoaudióloga aqui sou eu, né? Então, mas eu acho isso de uma pequenez, assim, eu acho que é pequenez de espírito, acho que é reserva de mercado, sei que é difícil de lutar contra isso, porque eu acho que a corporação médica ela tem um poder, né, grande, assim, que afinal, os médicos, né, está na cultura, o que é uma desinformação, eu acho, porque Sim. a gente precisa respeitar os profissionais de saúde, e eu quero crer que o Conselho de Fonoaudiologia, já fui parte do Conselho de Fonoaudiologia, né, tem instrumentos e tem qualificação para se colocar de novo, né, e para se posicionar diante disso e dizer que não, e que as outras profissões da saúde também se posicionem, porque a bola da vez é a fonoaudiologia agora, mas depois vai ser outras, né? Na verdade, Todo mês tem uma. Todo mês tem uma. E, assim, eu também quero valorizar os médicos que não fazem parte disso. Claro. Né? Porque, Com assim, certeza. tem tanta gente bacana com quem a gente trabalha junto e que sabe que não tem nada a ver isso, A gente não está falando da profissão, a gente está falando de quem está gerindo politicamente é muito uma mais autarquia. isso, é política, é corporativismo, quem está envolvido em atender as pessoas em saúde, fazer ciência, não entendeu? Não faz parte disso. É um retrocesso, são steps, né? São passos para trás e que eu dou maior força para todas as minhas colegas e que estão no Brasil e que estão se posicionando. Eu me posiciono, né, no sentido daquilo de em sendo parte da profissão, lamentando profundamente isso. O lance principal é totalmente corporativista, até porque o CFM não abrange outras profissões. Não, então o CFM não como pode é que vai falar legislar? que a fono pode ou não, que a físio pode ou não. CFM cuida de medicina e ele não pode proibir outras profissões. CFM, pelo amor de Deus. Uma vez eu vi alguém um médico falando do ato médico, dizendo assim, mas por que você acha errado se o CFM está querendo desenhar ou determinar a abrangência do ato médico? Não, sem problema. Determinar a ação do médico, é isso que o Conselho de Medicina tem que fazer. Agora, ao determinar o ato médico, querer determinar o ato profissional das outras profissões, não pode. Aí é que vocês estão pecando, aí é que está o erro. Exatamente. Não tem problema nenhum. Ter a sua profissão regulamentada é ótimo, desde que isso não influencie outras. A gente estava exatamente no início na Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, quando a gente estava na vigência de uma dessas discussões do ato médico, e eu fui convidada para trabalhar daqueles PET Saúde, né? Um programa que botava os alunos da saúde juntos. Nossa, super produtivo, entendeu? E eu lembro de uns alunos da medicina virem com uma questão sobre que envolvia a questão do atraso de fala das crianças, ou as trocas na fala e tal. E eles assim, mas não sei o quê, mas não é o médico que tem que dizer isso? Não, eu acho que o médico, o pediatra, se ele está vendo a criança, ele realmente ele deve ver, né, que tem alguma coisa. E encaminhar para uma fono, ou se a mãe vem com a questão para o médico, ele tem que dizer alguma coisa sobre isso, porque ele sabe sobre desenvolvimento de criança, com certeza. Aí ele assim, então, eu disse, mas então, de que natureza é o processo? De que natureza é o problema de fala? É fonético? É fonológico? Aí eu comecei, a trazer... Aí ele começou a ter um problema de fala. Aí ele olhou e disse assim, sabe por quê? Veja, você faz um curso de medicina em 6 anos, medicina. Residência, pensa no volume de conhecimento que você tem que administrar. Você não tem tempo para estudar isso. Se botar isso, sua faculdade é interminável de medicina. Se quiser ser o Senhor Todo-Poderoso de todo o conhecimento que existe no universo. Não tem como. Né? A fono sabe disso. E a fono sabe disso porque foi beber na fonte da linguística também. Então, o conhecimento é assim. E não tem problema nenhum o médico não saber nesse nível de detalhe, porque não tem que saber. Não é dele. Exatamente. Mas a fono tem que saber. E é dela. Que faça isso e faça bem. E não é do linguista, porque o linguista não é terapeuta. Cada um tem o seu lugar, né? O legal, assim, a justiça tem entendido isso. Todos os pareceres contrários dos conselhos multiprofissionais que fazem oposição a esses documentos estapafúrdios do CFM,
sempre a justiça dá parecer favorável aos conselhos multiprofissionais, porque você tentar cercear a autonomia de uma profissão não é legítimo, tá? A grande questão é que a população ainda não entende. E a gente tem que explicar para a E a população. gente tem que explicar para a população. Ivens, vocês devem se lembrar, eu me lembro quando eu comecei, né, lá nos idos de 1900, a coisa da aspiração de vias aéreas, né? Uhum. Não, mas a fono não pode fazer aspiração. Quem que vai aspirar? Daí eu falei, daí a gente falava assim, não, tá. Daí o paciente ia para casa e ensinava o familiar a aspirar. Ensinavam o familiar a aspirar. Mas a fono não podia. Eu disse, gente, se o familiar, que não tem nenhum conhecimento técnico, científico sobre isso, aspira um paciente, por que a fono não pode aspirar? Pois é. Eu não estou falando para qualquer fono, sem ser formada ou treinada para isso, faça, pelo amor de Deus. Mas, assim, se disfagia, daí, né, que disfagia começou a ser... É um campo de trabalho da fonoaudiologia. Eu fui do grupo de trabalho que começou a instituir as regulamentações, a resolução que determinava a atuação do fonoaudiólogo na disfagia. Bom, é um profissional que precisa ter conhecimento para fazer aspiração de vias aéreas superiores, se vai trabalhar na disfagia. Né? Tem fono que vai trabalhar em outra área, não precisa disso. Sim. Mas esse que vai trabalhar nisso precisa saber disso. Tanto se que tem um profissional que entende de via aérea, é fono, pô. Não, tanto que tinha um hospital aqui em São Paulo que fono tinha que atender com o físio. Pro físio... Hospital rico, né? Porque se o hospital pode pagar a fono e a físio para estar junto, para ver um paciente ao mesmo tempo só porque tem que aspirar, Mas paga mal a fono e o físio. Que tempo mal gasto, né? Poxa. dinheiro mal investido. Não é?